Hoje eu vou explicar para vocês como funciona o King Crimson ou Emperor Crimson na dublagem e nas legendas de JoJo's Bizarre Adventure. E é assim que esse poder funciona! Mentira, eu vou explicar direito agora, tá bom? Olá, eu sou Pedro Alcântara, sou diretor de dublagem e eu dirigi a dublagem de JoJo's Bizarre Adventure. O Diávolo é o vilão da parte 5 de Jojo, e o poder dele é muito esquisito e muita gente fica confusa em relação a como ele funciona, e eu vou tentar explicar aqui pra vocês hoje como é. O poder principal dele é o de apagar o tempo. Isso quer dizer que o King Crimson corta um período da realidade, e naquele período cortado ele percebe tudo o que estava acontecendo, mas ninguém mais lembra do que aconteceu, porque aquilo deixou de existir. Então, se a gente falar desse poder de uma maneira meio filosófica, a gente pode dizer que ele anula a causa, mas mantém o efeito. Ou seja, ele é muito parecido com o poder de parar o tempo que o Dio e o Jotaro usam, mas em alguns casos o efeito pode ser um pouco diferente. A gente pode falar dele de três maneiras. De maneira prática, corta o tempo, como eu já disse. De maneira filosófica, como eu já disse também, ele anula a causa e mantém o efeito. Mas de maneira estratégica, ele permite que o Diávolo escape facilmente de qualquer ataque, o que faz com que ele seja muito difícil de se vencer. Por quê? No tempo apagado, as coisas acontecem, mas não conseguem afetar o Diávolo nem o seu stand, King Crimson. E por ser um poder que parece simples, mas que na verdade é muito complicado, em cada uma das adaptações de Jojo para videogame em que o Diávolo apareceu, ele foi retratado de um jeito diferente. Por exemplo, naquele jogo da parte 5 que saiu para PlayStation 2, esse poder meio que deixa todo mundo mais lento. Em All-Star Battle, ele para o tempo parecido com o Dio e o Jotaro, e o tempo volta a correr assim que ele usa algum golpe. E, no Eyes of Heaven, ele deixa o personagem praticamente invencível e invisível enquanto ele está funcionando. Alô? O King Crimson também tem um stand secundário chamado Eulogy, ou Epitaph, que é um stand que ele permite que o Doppio use. O Doppio, que é a sua segunda personalidade, aquela versão mais jovem dele. Esse stand permite que ele veja alguns segundos no futuro, mas não permite que ele altere esse futuro, não permite que ele impeça esse futuro. Qual que é a utilidade, então? A utilidade desse stand secundário é deixar o Doppio pensar em alguma estratégia para conseguir sobreviver depois de sofrer aquele golpe. A gente vê esse stand sendo usado na luta dele contra o Risotto Nero, que é uma das minhas lutas favoritas de Jojo. Eu não sei para quem que eu torço mais. Em várias entrevistas, o Araki, autor de Jojo, já deixou bem claro que ele gosta de deixar algumas coisas sem explicação, porque, segundo ele, na vida real existem vários mistérios que a gente nunca vai entender. Eu, particularmente, acho que isso fica legal em muitas histórias, e em Jojo isso me agrada bastante. Isso é legal porque permite que a gente pense em muitas coisas, inclusive teorias. Então eu vou falar aqui algumas coisas que eu penso que podem ser explicações possíveis para alguns fatos da vida do Diávolo na parte 5. Por que ele nasceu de 3 anos, não de 9 meses? Já tinha sido estabelecido em Jojo que alguns usuários de stand tinham adquirido aquele poder durante a vida ou já tinham nascido com aquele poder, mesmo que ele tivesse despertado só durante a adolescência ou durante a vida adulta. Eu acredito que o Diávolo já tivesse seu stand enquanto ainda estava no útero da sua mãe. Isso explicaria por que ela deu à luz a ele na prisão, onde nenhum homem poderia ter engravidado ela. Ela estava ali há alguns anos, se eu não me engano 3 anos, e estava grávida. Como? E ele nasceu depois disso? Se aquele feto já tivesse o King Crimson ou Emperor Crimson, ele poderia, involuntariamente ou voluntariamente, cortar o tempo e fazer com que aquela gravidez acontecesse de um jeito muito esquisito. Talvez ela tenha ficado grávida antes de ser presa, mas a gestação dela durou mais tempo porque aquele tempo foi cortado. Isso explicaria também por que ele nasceu sem chorar, já estava de saco cheio de ficar esperando ali. E isso também explicaria como ele tem o Eulogy, que é o stand secundário que o Doppio usa, porque é estabelecido na parte 4 que quando o usuário de stand entra em contato com a flecha pela segunda vez, ele pode desenvolver um outro poder. Por exemplo, o Kira pega a flecha e desenvolve o Bites the Dust. Se
o Diávolo já tivesse nascido com o stand dele, o King Crimson, e depois pegasse a flecha no Egito, como foi mostrado na explicação do Polnareff, ele poderia ter desenvolvido esse segundo poder depois de entrar em contato com a flecha. Fez sentido? Fez. Tá bom, né? Tá bom já para esse vídeo, né? É basicamente isso. As provas que eu tenho dessa teoria? Nenhuma. Só as vozes da minha cabeça. Deixa aí nos comentários quais são as suas teorias favoritas de Jojo, se você concorda com as ideias que eu tenho e se você quer que eu tente explicar mais algum poder de Jojo ou qualquer outra coisa, seja sobre a dublagem, seja sobre a história do anime em si.